Já fazem 3 meses que Terra e Paixão estreou no horário nobre da TV Globo, mas parece que até então a novela ainda não emplacou do jeito que a emissora esperava que emplacasse, reerguendo lá nas alturas os índices que Travessia acabou derrubando depois que substituiu Pantanal. Traduzindo, Terra e Paixão ainda não bateu os tão cobiçados 30 pontos. Eu sou o Rafa Pereira, você está aqui no Rede Rafas e a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê de Terra e Paixão ainda não emplacou de fato no horário nobre da Rede Globo. No ar, mais um campeão de audiência. Antes da gente começar a falar sobre essa incógnita que ronda os números de Terra e Paixão, aquele recadinho de sempre. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E caso você já seja inscrito, dá uma conferida e vê se o sininho está ativado em todos para você não perder nada do que pintar aqui no Rede Rafas. Terra e Paixão chegou com a promessa de trazer o público novamente para frente da TV. Público esse que saiu correndo quando Travessia estreou no horário nobre da Rede Globo. Pois bem, Tio Valcir veio substituindo a trama da Glória Pérez, prometendo uma história com uma protagonista que daria a volta por cima, cheia de vilões que marcariam o horário, que cairia na boca do povo, que fariam várias atrocidades, fariam de tudo para ter o que quisesse, enfim, aqueles vilões sem escrúpulos, uma história cheia de reviravoltas que prenderia o público de volta na frente da TV. Mas parece que tá difícil de Terra e Paixão de fato prender o público na frente da TV, ela de fato começar a repercutir como a Globo gostaria que repercutisse e, claro, trazer os 30 pontos de volta para o horário. A tal protagonista forte que daria a volta por cima, no caso, é a Aline, e é uma protagonista que não caiu nas graças do público. Ela tem sim uma história forte, ela é uma protagonista sofrida e tem todos os artifícios para de fato dar uma virada na novela, dar uma virada em sua história e chamar a atenção do público. Mas parece que até então o público não se compadeceu o suficiente para acompanhar de fato a história dessa protagonista, a história dessa mocinha. Então, quando se fala de Terra e Paixão, não se vê o pessoal falando sobre a Aline, sobre a protagonista da novela, sobre aquela que deveria ser o principal fio condutor da trama. Também quando a gente ouve comentários sobre Terra e Paixão, a gente não vê falando sobre os protagonistas, que no caso era o Daniel, que já morreu, e o Caio, que é o Cauã Raymond. O único comentário que se ouve falar sobre o Cauã Raymond e que ultimamente, curiosamente, tá sendo meio que mais explorado na novela é sobre a nudez do personagem. É quando o Cauã Raymond aparece de cueca, quando o Cauã Raymond aparece no chuveiro, tomando banho no rio, pegando a Aline, pegando a Graça, enfim, é esse tipo de comentário elogiando o físico do Cauã Raymond e não a história do Caio, não o personagem em si. Outra expectativa bastante criada em torno de Terra e Paixão e que parece que não tá emplacando como deveria são os vilões da trama. O Antônio de la Selva, interpretado pelo Tony Ramos, e a Irene, interpretado pela Glória Pires. Principalmente sobre a Irene, que a própria Glória Pires disse que seria uma vilã sem escrúpulos, que faria diversas maldades, mas até então ela não veio aí, não chegou essa vilã, a gente ainda tá aguardando essa vilã que a Glória Pires prometeu, entendeu? Até aquela semana da virada da novela, antes do Daniel falecer na trama, a Irene não passava de uma sombra do Antônio de la Selva. E só falando de sucessão, 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 e não agia de fato. E aí quando o Daniel morreu, veio a falecer, ela botou fogo lá na plantação da Aline, mas ficou por aí. Não aconteceu mais absolutamente nada. Todo mundo falava, ela de fato coringou, vem aí a Irene, a vilã acordou, mas ficou por isso mesmo. Já o Antônio de la Selva, a gente pode dizer que acabou se tornando o meu malvado favorito do público. O que repercute ali entre o público sobre o Antônio não são as atrocidades que ele comete, e sim os momentos cômicos. Os principais comentários é a galera dizendo que nunca imaginou ver o Tony Ramos fazendo as coisas que ele faz em Terra e Paixão. Por exemplo,
latir, miar lá pra amante dele e tudo mais, assim, sabe? Então ele meio que acabou se tornando o meu malvado favorito. Porém, entretanto, por todavia, parece que esses elementos, por mais que estejam repercutindo nas redes sociais e tudo, não chegou ainda no boca a boca do povão e não são suficientes para fazer o público acompanhar a novela de fato. Parece que Terra e Paixão está se tornando uma novela baseada em esquetes. Cada semana tem algum acontecimento ali que na outra semana já não é mais o suficiente para segurar o público na frente da TV. A gente tem como prova aí o retorno da Ágata, a suposta falecida mãe do Caio, que na verdade nunca esteve morta, e sim ela estava viva o tempo todo, forjou a sua morte para escapar das maldades do Antônio e da Irene. Ela retornou na novela e todo mundo achava que, nossa, agora a novela vai engrenar, agora a novela vai dar aquela virada, os 30 pontos vão vir, o sucesso vai vir, mas ainda continua naquela mesma coisa de sempre, né? Não é um fracasso tão grande quanto Travessia, mas também não é um fenômeno que a Globo esperava. Mas eu acredito que o público não está se entregando ainda a Terra e Paixão por conta de que ela claramente, mais do que nunca, na minha opinião, está sendo o mais do mesmo do Valcer Carrasco. A gente sabe que se a gente analisar bem as tramas dele, ele sempre contou a mesma história. Mas as novelas dele traziam alguma coisa diferente. Ele contava a mesma história, mas com elementos diferentes. E dessa vez Terra e Paixão não, dessa vez está muito escancarado de que é a cópia da cópia da cópia das novelas do Valcer Carrasco. Ela me remete muito a elementos que ele já usou em Amor à Vida e principalmente em O Outro Lado do Paraíso. Até o bordel lá da personagem da Laura Cardoso, que existia em O Outro Lado do Paraíso, existe da mesma forma em Terra e Paixão. E outra coisa também que eu não sei se está casando tanto em Terra e Paixão é a direção. A direção está muito mecânica. Tá aquela coisa assim muito forçada, a começar pela fotografia, né? Parece que tudo que está sendo gravado ali tem um chroma key atrás e colocaram um efeito. Não parece uma coisa real, não parece uma novela que fala de pé no chão, que fala de terra, que fala de plantação, que tem esse quê sertanejo, esse quê meio do campo, mas parece que não é aquilo que a gente está vendo. Parece que aquele campo é um estúdio do Projac. E eu acho que não é isso que o público quer ver quando tem uma novela com essa temática, com essa pegada mais rústica, digamos assim. Então, na minha sincera opinião, são esses os empecilhos que estão impedindo com que o público de fato se entregue a Terra e Paixão. Acho que a única coisa que está carregando Terra e Paixão nas costas é Ramiro e Kevin. O casal gay que ainda não deu um beijo nem nada, mas tem uma química tão forte, uma química muito maior que o casal protagonista da novela e que de fato está caindo nas graças do público. Quando se ouve falar de Terra e Paixão, só se fala de Ramiro e Kevin, e as cenas que repercutem de Terra e Paixão, os que estão no top de mais assistido nos Reels, nos Instagrams, nos TikToks da vida, são de Ramiro e Kevin. Mas isso é assunto para outro vídeo que logo logo o Rafa vai chegar aqui contando para vocês. E esta é a minha opinião e agora eu quero saber a opinião de vocês. Por que vocês acham que Terra e Paixão ainda não atingiu os 30 pontos? Por que vocês acham que o público ainda não se entregou de fato a Terra e Paixão? Por que ela ainda não emplacou do jeito que a Globo queria? Solta o verbo aqui nos comentários e aquele recadinho de sempre. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Curta esse vídeo, comenta bastante, compartilha com todo mundo e eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá.